Olá, turma! Tudo bom? Tudo certo? Boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei que horas vocês me assistem, mas sei que hoje é hora de Ciência Política, cadeira de Teoria Política 3. Então hoje, pessoal, nós vamos falar de uma escola extremamente importante, tá? Cultura política ou culturalismo, já vou falar, que é uma escola extremamente diferenciada em relação a instituições políticas que a gente vinha tendo nas últimas aulas, e nas próximas 2 encontros, neste e no outro, a gente vai estar explorando então alguns pensamentos dessa escola desse modo, né, essa escola de pensamento da ciência política. Primeira coisa, o culturalismo ele se opõe a muitas das ideias do institucionalismo, tá? E então, num primeiro momento, o que é culturalismo? Havia então vocês estudam em antropologia, alguns autores que começaram a negar com bastante veemência aquelas questionamentos etnocêntricos a respeito de algumas chamadas sociedades primitivas, tá? Justamente porque no desenvolvimento da antropologia, perdoem-me se eu estiver errado, né, mas vocês sabem muito mais atualmente do que eu, que estudei já há mais tempo, tá? Mas muitas vezes os antropólogos do século XIX principalmente tinham uma visão de atraso, né, de um desenvolvimento inadequado ou letárgico, diríamos assim, em relação às sociedades mais avançadas, como a inglesa, por exemplo. Tá? Aí o que se viu, né, que trabalhando a questão cultural dessas sociedades, muitas vezes o modo de organização social dessas sociedades estavam sendo estudados, desbravados. Então o culturalismo ele surge então dessa exploração, né, da ideia de cultura, da maneira de como se enxerga essas organizações sociais de maneira bem diferente muitas vezes do que a gente tem conhecimento em relação à chamada civilização ocidental. A antropologia na política, né, ela se destaca como alguns autores que vocês tiveram ou estão tendo, não sei exatamente quando vocês vão ter, mas eu acho que geralmente em teoria antropologia 1 e 2, né, Radcliffe Brown, Evans Pritchard, Edmund Leach, Clastres, acho que é Pierre Clastres se eu não me engano, tá? Já faz muitos anos que eu estudei esses autores, então me perdoem algum erro, mas essas noções de política, tá? Eu me lembro que tinham livros, eu acho que é a questão dos galos, eu não me lembro se era do Castres, enfim, algumas discussões muito interessantes a respeito das noções de política dessas sociedades, né? A maneira como as relações de parentesco, as relações étnicas, religiosas também, se tornavam vitais para compreender essas sociedades políticas, né? Então surge daí esse termo culturalismo. Já na década de 90, no Brasil, existem alguns estudos de antropólogos brasileiros sobre atividades políticas dos brasileiros. E muitas vezes eu faço aqui um elogio a essas pesquisas, porque quando, digamos, o aparato metodológico tradicional da ciência política, muitas vezes ele vai privilegiar questões como surveys, né, questionários o comportamento político no sentido mais racional, que é principalmente aquela escola da ciência política, né, o institucionalismo da escolha racional, quando muitas vezes, por meio etnográfico, a gente consegue, digamos assim, enriquecer bastante a política no que eu chamo de plano micro, tá? Então, uma coisa que vocês devem observar é que a ciência política, de maneira geral, tá? Isso eu posso falar com certeza, porque eu sou da ciência política, ela privilegia mais o plano macro, grandes comparações, que é o que justamente
a gente fez na aula passada, com aqueles grandes modelos de democracia, né? Modelo majoritário, modelo proporcional, muitos partidos, poucos partidos, se é federalista, se não é. Mas diria um antropólogo olhando tudo isso, tá, mas do que adianta eu saber X, Y, Z se eu não sei as relações micro, se eu não sei as relações pessoais, individuais não, mas as relações que formam esse microssomo social, né? Bastante falado essa palavra, o microssomo social nas ciências sociais, que fazem com que hajam relações entre as pessoas. Isso aí eu não estou vendo lá, se o cara abre o livro, por exemplo, o modelo de democracia do Liebherr. Isso é uma questão interessante. Então, essas duas maneiras de pensar, o plano macro e o plano micro, elas, na minha opinião, não existe superioridade ou inferioridade, tá? Existem claramente objetivos de pesquisas diferentes, e isso vocês têm que se averiguar bastante quando vocês forem a campo, né? Quando vocês forem fazer pesquisa, basicamente. Pessoal, na ciência política é muito comum a gente imaginar a racionalidade do eleitor, né? O que o eleitor quer? O eleitor quer renda, o eleitor quer maior salário, quer melhor saúde, maior educação, etc, etc, etc. Contudo, muitas vezes, e isso vai ser bastante criticável, né? É uma crítica com um enorme potencial destrutivo, na minha avaliação, para a teoria da escolha racional, que os seres humanos não são racionais. Como assim, professor? Eu explico. Um dos problemas da teoria da escolha racional na ciência política é que ela pressupõe que as organizações e, sobretudo, os indivíduos tenham uma racionalidade, ou seja, o que é uma racionalidade, pessoal? É uma razão, é um sentido, tá? Que nós damos para a ação humana. Lembre-se, quando vocês estudaram Weber lá, a ideia de ação humana, a maneira como o Weber é uma sociologia interpretativa, como o ser humano pode interpretar de maneira essencialmente distinta algumas questões. Então, dado isso, é muito difícil que uma linha de pesquisa como a teoria da escolha racional consiga prever com uma certa factualidade, com uma certa probabilidade de ocorrências de como o ser humano vai se comportar. Muitas vezes a gente acha que o comportamento humano vai agir de uma certa maneira, mas na prática isso não ocorre. Professor, não estou entendendo nada. Então vou dar um exemplo para vocês. Quando eu fui para a Universidade Federal da Fronteira Sul dar aula, em 2014, já se vai mais de meia década aí, eu comecei a conversar e observar muitos alunos que eram aí da região e de municípios muito pequenos, municípios, né, que não tem 5 mil habitantes. Isso é bem comum para quem dá aula no Campus Erechim, né? E aí, quando vinha eleição municipal, por exemplo, a gente conversava sobre eleições. Obviamente, o que mais tu quer conversar sobre um cientista político é sobre eleições. E eu, com a minha arrogância, diria, e com o meu aparato técnico cheio das teorias, e pá, não sei o que, o cara vinha e falava, professor, mas na política municipal funciona assim. Funciona na bala, funciona na compra de voto, funciona com certas famílias tendo uma influência política muito grande, alguns grupos sociais tendo uma influência política muito grande. E a ciência política que tu nos oferece, diríamos assim, não dá conta. E é bem verdade isso, pessoal. Então eu estimulo muito alunos meus, por exemplo, nós estamos alguns alunos que estão nos ouvindo agora são de municípios pequenos, a fazer esse tipo de pesquisa. Porque muitas vezes existe uma racionalidade, com perdão da palavra, ou uma maneira, digamos assim, de relações sociais muito próprias, muito ricas, diria também, do ponto de vista das ciências sociais, tá? Então, e como se constrói a política nesses municípios pequenos, por exemplo? Como é que se dá essa identificação das pessoas com a política? Elas votam em candidatos, famílias,
voto em partidos, o que importa na hora de eleger, por exemplo, o seu vereador ou o seu prefeito? E muitas vezes é de uma tal riqueza, né, antropológica, no sentido falando culturalista, micro, que a ciência política do plano macro, com todas essas teorias, todos os seus métodos quantitativos e tal, não dá conta. Tá? Então é um pouco disso, resumindo, que vai ser tratado um pouco da cultura política. A gente conseguir, claro que eu vou trazer para a política novamente, eu vou, digamos, deixar de lado essa questão etnográfica, vou deixar outros professores, enfim, que trabalham com isso no campus, né, e que podem fazer, e de uma riqueza muito grande, trazer, né, essas relações de plano micro, tá? Principalmente falando sobre política, né? Afinal, política ela abarca um conjunto muito variado de ações humanas. E aí surge a cultura política na ciência política. Tá? Primeira coisa, pessoal, o conceito de cultura política, o culturalismo, muitas vezes, como a gente fala na ciência política, ela é multidisciplinar. Primeira coisa, tá? Existem mais de uma disciplina que não só a ciência política que se trabalha com isto. A antropologia é um exemplo evidente. Então, nesse texto que eu disse para vocês lerem, tá? Ele, na verdade, é um texto que apresenta a teoria. Ele não é o livro original, que eu já vou falar um pouquinho sobre ele. Mas o que é, então, segundo os autores Karina Kushner e Leandro Carneiro, o que cultura política é? Ela é um conjunto de atitudes, crenças e sentimentos que dão ordem e significado a um processo político, pondo em evidência as regras e pressupostos nos quais se baseia o comportamento de seus atores. Então tá bem ali, pessoal, muito bem conceituado na minha avaliação, é bem isto. Ou seja, lembrem-se disso, é um conjunto de atitudes, crenças, sentimentos que dão ordem e significado a um processo político. Como eu falei nos exemplos anteriores em relação à política municipal, que às vezes é muito diferente da política nacional, da política de Brasília, ok? A referência moderna da utilização desse conceito, ou seja, o livro base que geralmente é falado em todas as teses de doutorado, quando vocês vão ler e vão falar sobre cultura política, a referência obrigatória, diria assim, é o livro The Civic Culture, Political Attitudes and Democracy in Five Countries, de Gabriel Almond e Sidney Verba, tá? Um livro de 1963. O que então esse livro vai nos trazer? Tá? Antes de falar nesse livro, tá, eu vou falar alguns aspectos dele. Uma referência importante é que a questão cultural, tá, ela já havia sido apontada no livro Democracia na América, de 1835, do Tocqueville. Tá? Contudo, como eu disse para vocês, a questão mais contemporânea, mais atual, ela se refere a essa obra do Almond do Verbo, The Civic Culture, né? E a partir dali vários e vários estudos sobre comportamento político de uma maneira cultural, tá? Como uma sub-área de destaque que eu vou falar na aula mais que vem, que é o capital social, se destacam e derivam a partir disso, ok? Então, o que é o livro The Civic Culture? Né? O livro The Civic Culture, ela ainda estava muito marcada por uma ideia de, bom, por que em alguns países surgiu a democracia liberal, a democracia, tá, como mais ou menos se conhece hoje, e por que em outros surgiu o fascismo, surgiu o socialismo, o chamado socialismo real, né? Socialismo realmente existente, que também é uma ideia totalitária no sentido da União Soviética, como foi na Itália, como foi na Alemanha, países totalitários, tá? Primeiro, o que os autores vão sustentar? Eles vão dizer que
algumas instituições formais democráticas, como eu falei nas últimas aulas, parlamento, sufrágio universal, partidos, eles não são suficientes para uma democracia. Não é que eles não sejam importantes. Vocês às vezes interpretam de uma maneira errada as coisas. Eles nunca disseram isso. Eles só disseram que, para além desse aparato, deve haver uma cultura política compatível com a da ideia de democracia. Inclusive, se vocês lerem o Poliarquia do Dow, ele fala também um pouco sobre isso, nessa ideia de que as pessoas, de maneira geral, têm que aceitar a democracia. Não adianta nada a gente ter um legislativo bem legal, ter as instituições, partidos, beleza, tudo belezinha, tudo tranquilo, mas se as pessoas não se toleram, se as pessoas querem a morte de um grupo, a morte de outro grupo, né? Tem uma raiva, o custo de tolerar aquele grupo ele é muito alto, nas palavras de Robert Dahl, não vai haver democracia. Então, o Gabriel Allman e o Sidney Verbon vai chamar atenção para isso, né? Para a gente se desprender um pouco das instituições e para a gente olhar qual é o comportamento das pessoas, as suas atitudes frente ao sistema político, ok? Vamos dar um pause e vamos continuar.